Olá, eu me chamo Douglas Gomes, bem-vindo novamente ao meu canal, o canal que ensina você a avaliar empresas na prática. E hoje nós vamos estar mostrando, fazendo uma análise de uma empresa que já foi pedido diversas vezes aqui no meu canal. E essa empresa é a Cielo. Então nessa análise aqui eu vou fazer uma comparação com outra concorrente que está ganhando muito mercado no Brasil, que é a Stone. Uma empresa que até o Warren Buffett, segundo notícias, investiu o seu dinheiro. Então o que será que a Stone tem de especial em comparação com a Cielo? Então nesse vídeo aqui eu dividi ele em 5 partes. A primeira parte nós vamos falar um pouquinho sobre a empresa e sobre o mercado dessa forma de pagamento, desse meio de pagamento das maquininhas. Depois nós vamos fazer uma análise dos concorrentes, onde nós vamos ver as fatias de mercado que cada concorrente tem dessas maquininhas de cartões. Na terceira parte nós vamos fazer uma análise fundamentalista, onde eu vou mostrar minhas planilhas, que eu sei que vocês adoram quando eu faço análise com as minhas planilhas. Na quarta parte nós vamos ver qual que é o futuro para esse setor de meios de pagamento. E para finalizar eu vou passar algumas dicas de alguns fatores que podem impulsionar o preço dessa ação. Afinal, o release do próximo trimestre é no final desse mês, agora de julho. Então, se você tiver essas dicas, se você souber esses fatores, você pode procurar na hora que essa empresa fizer o lançamento, fizer esse release dos resultados. Mas sem mais demoras, vamos para o vídeo. Quando a gente fala de modelo de negócio, para a gente entender como é uma empresa, nós temos que entender qual que é o core business dessa empresa. Como que ela é montada, como que ela é estruturada, como ela é criada. O core business dessas empresas é no setor de meios de pagamento. Não importa se você está fazendo o pagamento através de uma maquininha ou através de um aplicativo. O core business, no que o mercado dessa empresa é o meio, é a solução do pagamento. No caso, que vai facilitar com que pessoas paguem as suas contas para, no caso, suas lojas. E no caso, para esse mercado hoje no Brasil, uma das formas mais populares são os cartões de crédito e os cartões de débito, que é onde essas empresas estão inseridas. Então tem duas formas principais que essas empresas elas ganham as receitas. Tem mais formas? Tem, mas as duas formas principais são: a primeira é no caso da maquininha. Afinal, quando você vai fazer um contrato com essas empresas, você vai fazer a aquisição dessa maquininha que elas vão usar, no caso, no seu estabelecimento comercial. E a segunda forma são taxas que são cobradas a partir que é feita uma venda. Normalmente uma taxa de 2, 3, 4% para uma venda, até 5, 6%, dependendo se é crédito ou até se é um crédito que é parcelado. Depende. Então essas são as principais formas que essas empresas elas ganham dinheiro nesse mercado. Então, a partir do momento que você sabe como essas empresas ganham dinheiro no mercado que elas estão atuando, é importante a gente se munir de dados para ver qual que é o crescimento desse mercado. Será que as pessoas estão fazendo mais transação de débito e crédito para o futuro? Então, para fazer isso, nós vamos se munir de dados. Então, nós aqui vamos procurar esses dados, estou colocando aqui do lado no caso. Esses dados veio a partir da ABECS. A ABECS é a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços. Então aqui, eu estou com a minha colinha aqui no meu computador, mas aqui do lado vocês conseguem ver a evolução do mercado nas transações por milhares. Significa o quê? Que é o número de transações, não em valores monetários. No caso é o número de transações, não importa se for 5, 50 ou 100 reais. O que importa nesse caso é o número de transações. E no caso a ABECS mostra valores a partir de 2007. Então como vocês conseguem ver aqui, em 2007 nós tínhamos 3 bilhões e 600 milhões de transações. É coisa pra caramba. Praticamente 50% crédito, 50% débito. E se você ver, aumentou consideravelmente de 2007 até 2019, mas a taxa de débito para crédito é praticamente a mesma. Você vê a mesma proporção, que chegou aqui em 2019 em 15 bilhões de transações. É coisa pra caramba. Agora então a gente já viu que em questão de número de transações esse valor está aumentando, mas será que está aumentando o valor dessas transações? Afinal, uma das formas dessas empresas ganharem dinheiro é através de uma porcentagem da venda. Então é importante saber o valor.
Então aqui do lado eu estou colocando também um gráfico que mostra o valor do crescimento das transações em débito. Infelizmente esse dado vem a partir de 2016, mas vocês conseguem ver o crescimento. No caso que em 2016 teve 451 bilhões de reais em transações, o que subiu até 664. Porém, quando nós vamos ver agora para crédito, nós vemos uma coisa ainda mais surpreendente. E vou colocar aqui do lado a planilha, os dados, e vocês conseguem ver que é praticamente o dobro o valor de crédito. O que é bem lógico, né? Afinal, as pessoas vão poder parcelar o valor quando ele é feito em crédito. Então é normal que o crédito seja um valor muito maior do que a débito. Bom, nós conseguimos ver aqui que realmente esse mercado é um mercado crescente. Mas agora vamos dar uma outra olhada aqui. Afinal, nós estamos na época dessa pandemia e o que mudou agora na pandemia para esse setor específico? Então aqui do lado eu estou colocando outro dado que é o efeito da pandemia para esse setor. Então vocês conseguem ver que agora teve um crescimento de pagamento por NFC. Para aqueles que não sabem, pagamento por NFC é quando você pega o seu cartão que tem que ele é, no caso, específico para NFC ou o seu celular e você basicamente só aproxima o celular ou o cartão da maquininha e assim ele vai realizar o pagamento para o estabelecimento comercial. Essa, no caso, é a tecnologia de NFC. E para essa tecnologia funcionar, a máquina deve ser equipada com NFC, senão não funciona. Aqui vocês conseguem ver que de um ano, de março de 2019 para março de 2020, teve um crescimento de 385% nessa forma de pagamento. É uma coisa que não dá para ser deixada de lado. E depois, aqui até o final desse vídeo, vocês vão ver por que esse dado é tão importante. Aliás, se você já gostou desse vídeo aqui, já aprendeu alguma coisa com ele, não se esqueça de curtir o vídeo e também se inscrever no canal para assim você não perder os próximos vídeos. E afinal vai ter o release dos resultados da Cielo no caso, até o final desse mês e eu vou estar acompanhando para mostrar o que eles mudaram do primeiro trimestre para o segundo trimestre. Nós vamos continuar o vídeo aqui, agora nós vamos dar uma olhada no market share. Qual que é a participação no mercado dessas empresas. Então aqui do lado vocês conseguem ver, não sei se é do lado na tela inteira, vocês vão conseguir ver aqui a participação de mercado de todas as empresas. Da Cielo, da Rede, JetNet, PagSeguro, Vero e Stone. Aqui eu vou mostrar apenas duas coisas bem importantes, se vocês quiserem vocês podem pausar o vídeo para analisar depois com calma, mas aqui vocês conseguem ver que da Cielo, vocês conseguem ver, a partir de 2017 ela estava com 49,9% de participação no mercado. E aqui praticamente em 2 anos, 3 anos, ela reduziu 10% a participação no mercado. É 40% que ela ainda tem. É muita coisa, mas 10% de redução é bastante também. Agora, outra coisa que vocês podem ver que é surpreendente também é o crescimento da Stone. Vocês conseguem ver aqui em 2017 que ela tinha apenas 3,6% de participação no mercado. Sabe aquela empresa pequena que o pessoal não se preocupa muito? Pois é, era a Stone. Olha o crescimento dela de 2017 para 2019, ficou de 3,6 para 8,5. Já é uma participação expressiva. E se você dá uma olhada para as outras empresas que elas estão aqui no gráfico, vocês conseguem ver que sofreram uma leve redução, algumas sofreram um pouquinho de aumento, mas o que foi realmente significativo aqui foi a Stone, que teve um crescimento de mercado, e no caso a Cielo, que teve uma redução de mercado. Então nesse caso aqui a Cielo vai ter que fazer algumas coisas para que consiga voltar a crescer a sua participação. E ela pode conseguir fazer isso, afinal ela tem 40% de participação no mercado. Não é uma coisa impossível, mas precisa de trabalho. Então agora vamos para a análise fundamentalista na minha planilha, que eu sei que vocês gostam bastante quando eu mostro esses números aqui. Então pessoal, vamos aqui para a planilha para a gente ver a diferença entre a Cielo e a Stone para poder avaliar com mais precisão a Cielo. Então, para iniciar aqui, como eu sempre inicio, vamos verificar aqui o pico da ação e o fundo da ação. Quando eu falo pico da ação, eu falo no caso antes
da pandemia. Qual que é o preço que ela estava entre janeiro e fevereiro de 2020. Apenas aqui apenas um aviso rapidinho, como eu sempre falo. O meu Excel, como eu estou nos Estados Unidos e eu trabalho aqui, meu Excel, em vez de vírgulas, são pontos. E aqui os valores, no caso, estão em milhões. Então, quando você vê aqui 11.407, é 11 bilhões, tá bom? Apenas esse aviso rapidinho para vocês entenderem melhor a planilha. Então aqui, Cielo, pico da ação 8,57, por volta de 8,57. Seu fundo, após a pandemia, 3,33, ela já recuperou até 5,26. Quando nós vemos a Stone, 44, foi para 19 e agora está 40,54, no dia que eu estou gravando esse vídeo aqui. E vocês viram aqui que a porcentagem caiu, é praticamente a mesma, mas o que é significante aqui que a gente consegue ver é quanto já recuperou. E no caso a Stone já recuperou muito mais do que a Cielo. Mas por que será que a Stone recuperou muito mais que a Cielo? Afinal, mesmo mercado, mesmo segmento, fazem a mesma coisa, a mesma maquininha. Por que será que a Cielo, a Stone cresceu muito mais? É isso que nós vamos ver nesse vídeo. Então aqui em questão de dados, aqui nós conseguimos verificar que a receita da Cielo é muito maior do que da Stone. Afinal, a Cielo tem 40% de mercado e como vocês viram no modelo de negócio, quanto mais mercado você tem aqui, mais transações você vai acabar passando para suas maquininhas e assim você consegue ter uma maior receita. Então é normal que a Cielo tenha muito mais receita do que a Stone. Mas o que é importante é a gente saber como que eles fazem para conseguir essa receita. Quais são os custos embutidos que está dentro dessa empresa para eles consigam fazer essa receita. E aqui que é significante a diferença. Aqui nós conseguimos ver que o custo de receita é praticamente metade na Cielo. Quando nós vemos na Stone, aqui a diferença é gritante. E nós vamos ver em porcentagem um pouquinho mais aqui para baixo. Lucro bruto, então a mesma coisa. Lucro bruto da Stone em relação à sua receita líquida é muito maior do que o da Cielo. Aqui, no caso, o EBITDA, vocês também conseguem ver que o EBITDA da Stone em relação à receita líquida é muito maior. Aqui, o seu lucro líquido também é muito maior. E aqui você consegue ver também se o seu retained earnings da Stone em relação à sua receita líquida é muito maior aqui. Vamos agora aqui, no caso, para a parte de análise, quando a gente vê análise em questão de porcentagem ou em questão de relação, que assim a gente consegue avaliar corretamente uma empresa em relação a outra. Então aqui eu deixei marcado alguns valores que eu considero muito interessantes. A primeira, questão de liquidez corrente. Por que eu coloquei liquidez corrente? Porque, no caso, quanto mais líquida essa empresa é, maior a chance de sobrevivência numa crise. Então é isso que nós queremos procurar, empresas que sejam líquidas. Nós queremos valores que sejam acima de 1. Nesse caso, a Cielo e a Stone, ambas têm valores acima de 1, a Stone tendo um valor muito superior do que da Cielo, mas no caso mostro que as duas são líquidas aqui. 1,7 para a Stone e 1,15 para a Cielo. Para você conseguir esse valor, basicamente você tem que dividir o seu ativo, o ativo circulante, pelo passivo circulante. Basicamente, se você vender tudo o que você tem hoje na sua casa, no curto prazo, você consegue pagar suas dívidas. É basicamente isso, em questão, exemplificando com uma analogia, o que é essa liquidez corrente. No caso, eles conseguem pagar as suas dívidas e ainda sobrar dinheiro. Liquidez imediata, eu não vou passar para liquidez seca, porque liquidez seca é específico para estoques, eles não têm muito estoque, então eu vou passar por cima da liquidez seca. Vamos para a liquidez imediata, que no caso é o caixa. O caixa aqui das duas, no caso, é um caixa crescente, a Stone tendo um caixa muito maior em relação à sua receita do que da Cielo, então com isso você consegue ver que a liquidez imediata da Stone é maior que da Cielo. No caso é normal da gente ver isso aqui. Quando nós vemos margem EBITDA e EBIT, e eu vou deixar um link aqui na descrição aqui sobre um vídeo que eu fiz sobre margem EBITDA, então eu aconselho que vocês cliquem e vejam aquele vídeo para entenderem exatamente porque às vezes eu prefiro muito mais o EBIT do que o EBITDA, e é porque é importante você analisar os dois. Mas aqui vocês conseguem ver que a da Stone é basicamente o dobro ou até maior aqui na questão da EBITDA e o EBIT que da Cielo. Isso mostra que a Stone tem operações muito boas, eles são muito enxutos, eles conseguem trabalhar muito bem o seu modelo de negócio. Só que a Cielo vai ter que trabalhar muito para conseguir se equiparar à Stone aqui nessa questão. Outra questão que a gente deve ver aqui também é o seu lucro líquido, a margem de lucro. No caso, a margem de lucro líquido, a da Stone é praticamente o dobro
do que da Cielo, mas o que nós temos que ver numa ação, principalmente se é uma ação que nós vamos considerar uma ação growth, uma ação de crescimento, é o seu LPA. Nós queremos ver LPA crescente para os próximos 5 anos. Porém, o que nós vemos aqui na Cielo é um LPA de 0,51. Para quem não sabe, LPA é o lucro por ação. Basicamente, o lucro líquido dividido pelo número de ações da empresa. Então, um lucro líquido de um LPA de 0,51, às vezes apenas esse número não significa muito. Porém, quando nós vemos aqui no setor, a Stone tem um LPA de 2,83. Tá bom, mas o que nós temos que ver é se aqui da Cielo, esse LPA é um LPA crescente. Então, aqui do lado vocês conseguem ver um gráfico mostrando o LPA da Cielo. Então, vocês conseguem ver que aqui em 2011 ela começou aqui com um LPA de 0,8. E assim aqui ela foi crescendo até chegar a um LPA aqui de 1,8 em 2017. Importante vocês verem que em 2017, que foi o pico máximo do LPA de 1,8, mesmo assim era menor que o LPA da Stone. E assim, no caso, ela foi reduzindo para hoje chegar a um LPA de 0,51, que no caso é um LPA que não é muito alto. Então eles têm que trabalhar um pouco para conseguir aumentar esse lucro por ação. Vamos agora aqui dar uma olhada numa outra análise que eu gosto de fazer, que é a análise chamada Altman Z-Score. Essa análise mostra a chance das empresas quebrarem e irem à falência. Então aqui nós queremos valores que sejam valores mais altos, acima de 1. Ambas as empresas têm um valor acima de 1 aqui, porém a Stone aqui vocês conseguem ver através da sua operação, através dos seus EBITDA, EBIT, ela consegue ter um Altman Z-Score que seja maior do que da Cielo. Então, novamente, é um ponto muito importante para a Stone que a Cielo deve melhorar as suas operações. E agora aqui eu quero tocar um ponto no caso de valuation, especificamente, hoje eu quero tocar especificamente na parte de book value. Por que eu quero tocar especificamente nisso? Porque tem uma coisa especial no balanço da Cielo. O que é o book value? O book value é o valor da empresa na contabilidade. Quanto que ela tem o valor da empresa nos seus balanços? Para a gente ver isso, no caso, para vocês entenderem de uma forma simples, basicamente se você pegar tudo o que tem hoje de ativos, todos os, vamos supor, prédio, terreno da empresa, tudo, se você pegar tudo isso aí e você pagar todos os seus passivos que você tem na empresa, você quer ver um valor que vai sobrar. E esse, no caso, é o book value. É isso que nós queremos buscar. Quando nós vemos aqui da Stone, nós temos o book value aqui de 6 bilhões, enquanto seu valuation aqui, no caso, está de 11 bilhões. Então aqui basicamente você vê que o valuation que ela tem hoje, que o quanto o mercado avalia essa empresa, é praticamente o dobro do seu book value. Significa que a empresa está cara? Não, é simplesmente uma forma da gente analisar as empresas. É isso que nós queremos ver. Porém, quando nós vemos o book value da Cielo, nós vemos aqui que primeiramente o book value dela está em 12 bilhões e o seu valuation atual está em 14. Então basicamente ali elas estão iguais. Então, vamos supor que seria um fair value, seria um valor real e você teria muito mais chance de crescer se você investisse na Cielo, no caso. Se você ver essa análise principal. Mas é aí que você sempre tem que ir um próximo passo. É por isso que é importante você ir nas relações com investidores, vocês analisarem balanços, porque assim vocês estão à frente do mercado. Vamos olhar aqui no balanço para entender um pouco mais sobre a Cielo. Então aqui vocês conseguem ver o balanço aqui da Cielo, onde vocês conseguem ver os ativos circulantes aqui e os seus totais de ativo. E aqui o que vocês podem ver, que eu até selecionei aqui, essa é a última coisa, o intangível, que é no caso a questão menos líquida do balanço na parte de ativos. Porque um balanço, como ele é montado, é da variável mais líquida para a menos líquida. E quando você vê um intangível, onde o seu valor é 10 bilhões, quando você tem um valor que é menos líquido, 10 bilhões, isso chama atenção. O que é esses 10 bilhões? Você vai conseguir vender esses 10 bilhões se for necessário? O que ele é? Muita gente acha que esse intangível é valor de mercado, é o valor da marca. Mas se você olhar nas notas, quando você avalia essa empresa, você vai na questão de relações com investidores, você baixa toda a planilha, você baixa toda a análise, você baixa todo o release, você verifica que a marca não vale tanto assim nessa questão em números. Então, o que são esses 10 bilhões? Qual é a chance de você conseguir liquidar esses 10,8 bilhões para poder vender e pagar as dívidas? É isso que você tem que analisar.
eu acredito que não é tão fácil você conseguir liquidar 10,8 bilhões da variável menos líquida de um balanço. Então, no caso, se você retirar esses 10,8 bilhões aqui, você praticamente fica aqui com uns 2 bilhões de book value. No caso, você mostra que essa empresa, em relação ao seu book value, está 7 vezes mais cara. Então, num primeiro momento, você acha que a empresa está barata, mas depois você vê que a Stone, no caso, está barato em relação ao seu valuation atual, em relação ao book value. Então, é simplesmente isso que você tem que ver. Isso vai evitar que você compre a Cielo? Não. Isso é apenas uma das variáveis que nós utilizamos na hora de avaliar uma empresa. Algumas pessoas gostam de incluir esse intangível no caso para avaliar uma empresa, mas eu prefiro não incluir, até por questão que é um valor super expressivo você ter 10,8 bilhões de intangível no seu ativo. Eu prefiro não incluir essa questão desse intangível. Mas agora vamos para um outro tipo de comparação, uma comparação mais qualitativa aqui. Então aqui eu fiz uma pesquisa rápida para a gente ver quais são as maquininhas de entrada. Afinal, nós vemos que a Stone está crescendo muito de mercado, como vocês viram naquela análise, naqueles dados que eu apresentei para vocês. Qual que é um dos fatores que eles estão crescendo muito? Eu acredito que é justamente o preço da maquininha. Então quando você vê aqui da Cielo, o preço mais barato na maquininha é R$ 262 aqui, a mais barata. Porém, quando nós vemos na Stone, o preço mais barato é R$ 58, R$ 59 reais. Então aqui, se você está começando uma empresa, qual das maquininhas você acha que você iria pegar? A Cielo até pode falar, nós aceitamos muito mais cartões. Tudo bem, mas 90% da população possui Visa e Mastercard, e no caso a Stone, eles permitem esse tipo de pagamento através de Visa e Mastercard. Pronto. Vamos agora à questão que a Stone, no caso, ela foca muito nos microempreendedores individuais, nas pequenas empresas. A Cielo foca no mercado em geral, desde o pequeno, médio e grande, mas a Stone específica para microempreendedores, para pequenas empresas. Quando nós vemos aqui nesse setor autônomo, e eu peguei esses dados através do empresômetro.com.br, você consegue ver que 64% aqui das empresas brasileiras são empresários individuais. No caso, é o foco da Stone. E agora que nós queremos ver é o crescimento desse setor. E nós vemos aqui que em 2018 ele tinha 9,7 milhões nesse setor, depois foi para 12,2 milhões em 2019 e hoje tem 13,624 milhões. É um crescimento muito expressivo e é o crescimento da Stone. Então, se a Cielo quer ganhar mercado novamente, é muito importante que eles voltem a focar nesse setor aqui. Quando nós vemos as questões de taxas, que é outro valor muito importante, nós vemos aqui que para a Cielo, o débito é praticamente a mesma coisa que a taxa de débito para a Stone, porém quando nós vemos o crédito, a Cielo é muito mais cara do que a Stone. Aqui praticamente 1 até 2% mais caras que a Stone, que é muito significante se você é um empreendedor individual. Porém, aqui uma vantagem da Cielo, que o tempo para cair o dinheiro em conta é muito mais rápido do que o da Stone. Que no caso da Stone você deveria pagar um valor a mais de antecipação de 2,99% ao mês, se você quiser antecipar esse valor para a sua conta e cair no caso mais rápido. Mas agora vamos aqui finalizar esse tipo de avaliação qualitativa, aqui verificando outra situação, que é no caso a parte de NFC. Como vocês viram anteriormente, estão vendo aqui o gráfico novamente, o NFC está crescendo muito no mercado. Então, eu procurei aqui para avaliar nas duas empresas quais são as máquinas de entrada que possuem o NFC. Afinal, o microempreendedor individual, a pequena empresa, também quer ter a possibilidade de que o seu cliente pague com o NFC. Quando nós vemos a máquina de entrada, a da Cielo, a mais barata que eu vi no site, é R$ 550,8 à vista. E da Stone, eu verifiquei que é, no caso, a máquina mais barata. Essa maquininha aqui, a Tone, ela já possui o NFC. Porém, uma das coisas que eu não sei, que eu não consegui verificar, que esse valor aqui é a partir de R$ 58,80, ele não mostra especificamente se esse valor aqui, essa maquininha,
ela tem o NFC. Então, no caso, se você souber, se você for cliente aqui da Stone e souber exatamente qual é o valor de uma maquininha com NFC, comenta aqui embaixo para a gente saber, para a gente fazer essa avaliação de qual que é mais barata, se é a Stone ou se é a Cielo na questão de NFC. Então, pessoal, eu não vou fazer dessa vez a precificação dessa ação como eu faço nas minhas outras análises. Isso, no caso, é porque a empresa vai estar fazendo seu release do seu próximo trimestre até o final desse mês. Então, eu prefiro, no caso, esperar um tempo, esperar eles fazerem esse release, que assim eu consigo fazer uma precificação mais atual para vocês. Mas agora vamos dar uma olhada aqui para o futuro desse setor. O futuro desse setor, baseado no que eu vejo aqui nos Estados Unidos também, é, no caso, uma forma de pagamento que acaba reduzindo o número das maquininhas. Afinal, as pessoas elas vão ter a oportunidade de utilizar o seu smartphone. Elas podem utilizar aplicativos, onde num aplicativo você tem, por exemplo, você vai num salão, você pode pagar através de um aplicativo em vez de você pagar com o seu cartão de crédito. O seu cartão de crédito está instalado no aplicativo e assim você faz o pagamento direto, não necessitando, no caso, as maquininhas. Então, nesse caso, se você verificar que o futuro é a não utilização de maquininhas, você pode ver que a empresa que menos, no caso, está atrelada à receita, a valor das maquininhas é a Stone. Afinal, essas maquininhas ali são valores irrisórios comparados aos valores que a gente vê no caso da Cielo. Então a Stone está mais preparada para esse mercado. Mas o que é o futuro? O futuro é realmente esse pagamento à distância, NFC ou no caso os aplicativos. Mas também nós não podemos esquecer no caso do que a Cielo está fazendo com o Facebook. Afinal, eles estão instalando, estão criando um modelo alternativo de pagamento que é através do WhatsApp. Como vocês viram em algumas notícias, até o Banco Central quis bloquear esse valor, quis bloquear esse tipo de inovação. Vamos ver até o final, vamos ver nesse release o que a Cielo está falando sobre essa inovação do pagamento com o WhatsApp. Mas o que a gente vê de futuro? Então a gente vê de futuro esses modos alternativos de pagamento. Então a gente vê uma redução no caso da utilização de maquininhas, nós acabamos vendo uma utilização maior através de formas alternativas como aplicativos ou até mesmo através de NFC, onde você não precisa do cartão de crédito, você simplesmente encosta seu celular para realizar o pagamento. E como terceiro, é uma coisa que nós vemos bastante aqui nos Estados Unidos, são aplicativos específicos que não estão atrelados às empresas antigas. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos nós temos o Venmo, que o Venmo praticamente, vamos supor, se eu vou no salão, vou cortar o cabelo, estou até precisando cortar o cabelo aqui, mas quando eu vou cortar meu cabelo eu não faço pagamento através de cartão de crédito. O que eu faço, eu simplesmente coloco o nome da pessoa lá que está cortando meu cabelo e eu passo simplesmente o dinheiro para ela sem taxa. No Brasil existe um aplicativo muito semelhante a esse, que é o PicPay. Então vocês podem acabar vendo uma maior participação dessas outros tipos de startups de pagamento no mercado brasileiro. E no caso, eles são concorrentes das empresas das maquininhas. E para finalizar, o que esperar no caso desse release? O que esperar? Algumas coisas que nós podemos ver para que essa empresa, no caso, impulsione o seu valor da sua ação. Então, o que nós queremos ver principalmente da Cielo é inovação. Afinal, seus concorrentes estão ganhando mercado, estão inovando e nós queremos ver se a Cielo também vai inovar para não ficar para trás. Então, uma das coisas principais que nós queremos ver é essa parceria do Facebook. No caso, essa forma de pagamento do WhatsApp. Uma dos países que mais utiliza o WhatsApp no mundo é o Brasil. Então, o mercado brasileiro é um mercado essencial para o WhatsApp Pagamentos. Então, vamos ver o que vai ser esse desenrolar dessa história do WhatsApp Pagamentos com a Cielo. Outra coisa que nós devemos ver também para analisar essa ação, para que ela impulsione de valor, é realmente o seu lucro por ação. Nós queremos ver esse lucro por ação cada vez crescendo mais, nós queremos ver também um lucro bruto aumentando cada vez mais, um EBITDA aumentando cada vez mais, um EBIT aumentando cada vez mais. Assim nós conseguimos ver que a empresa está fazendo uma operação muito boa e não está jogando dinheiro no ralo. Nós queremos ver que essa empresa está fazendo uma boa gerência. É isso que são os valores essenciais que nós podemos ver
que nós conseguimos analisar para que essa empresa, no caso, consiga crescer o seu valor, o seu preço da ação. Pessoal, esse vídeo tem como intuito educativo e não é nenhuma recomendação de compra e nem de venda da ação. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui e até a próxima.